Pessoal, é o seguinte, deu a sua pausa, tomou o seu café, volta a concentrar aqui na segunda parte. Estava aqui até tocando um violão, mas não saiu nada produtivo. Mas espera até o final dessa quarentena aprender a tocar alguma música e eu prometo mostrar para vocês. Então vamos lá. Reconcentrando, reconectando na parte 2 da aula sobre licitações e regime diferenciado de contratação. Para quem assistiu a aula já tem um tempinho, fica difícil de lembrar, por isso eu deixei o mesmo slide que eu terminei a aula passada. A aula passada estava falando o seguinte, que existem normas constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema licitação. E esse assunto é tão importante que você precisa conhecer o quê? Tudo. Conhecendo já as normas constitucionais, conhecendo a matéria tradicional, nos determina ou nos é obrigado a conhecer com profundidade o RDC. Primeira coisa, qual é o nome? Regime Diferenciado de Contratação. Então eu vou sair da frente dos slides para que vocês possam perceber o seguinte. Isso tudo é seu mapa mental. É o que a gente chama do mindset que você tem que ter para conhecer tudo sobre licitação. Se isso ficar arraigado na sua cabeça, funciona o seu estudo. Mesmo que você tenha que aprofundar depois, muito do que for necessário você já sabe. E pela coerência do assunto é fácil de acertar. Então lembrando, normas constitucionais e normas infraconstitucionais. Eu vou tirar tudo que tem aqui, que foi a primeira parte da aula, nossa mega revisão. Você vai lembrar que aqui estão as 5 modalidades: concorrência, tomada de preço, concurso, convite e leilão, e o pregão na 10.520 e as diferenças para o regime diferenciado de contratação. Esse D aqui, ó, que muda tudo, porque ele que causa estranhamento. Ele que fala assim, isso tá errado. Não, isso é porque é diferente. Então acompanhe comigo, vou sair de frente. Note o seguinte, some tudo e deixa só o que temos que estudar na aula de agora. Vai para uma parte importante. Vai para lá e entra com a Lei 12.462 de 2011. É gradativo. Lei 8666 de 93. Lei 10.520 de 2002. E agora a Lei 12.462 de 2011, conhecida como Regime Diferenciado de Contratação. Primeira coisa, esta lei cria uma pessoa jurídica. Então vamos lembrar, quem é criado mediante lei por um processo de descentralização, que é quando alguém da administração pública direta cria uma pessoa da administração pública indireta, é o quê? Seria uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma fundação? Resposta fácil para isso. Você só pode afirmar que se foi criado por lei, seria uma autarquia. Então, olha a primeira diferença. A diferença é que o RDC cria uma pessoa jurídica, ou seja, cria uma autarquia. E qual é o nome dessa autarquia? Autoridade Pública Olímpica, que tem seu logo aqui determinado. Se você parar para pensar, você vai lembrar que o Brasil foi sede de grandes eventos esportivos, como Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas e Paralimpíadas. Note que o regime diferenciado de contratação, esse regime diferente, foi pensado, foi elaborado para essas situações. Qual é o enredo histórico do RDC? Esses eventos foram se aproximando e a administração pública brasileira não conseguiu apresentar a tempo essas obras. E qual era o culpado? O culpado era que a Lei 8666 e a Lei 10.520, que regulavam sozinhas as licitações, travavam esse procedimento, exigiam muitas coisas, eram muito burocráticas, tinham um controle excessivo. E esses eventos tinham uma data para acontecer. Como fazer tudo o que seria necessário com esses entraves legais? A sugestão foi criar uma lei nova, onde seja mais fácil concretizar o objeto, ou seja mais fácil realizar o contrato administrativo. Por isso que é uma lei diferente. Ela foi pensada para ser utilizada
para coisas que envolvem esses grandes eventos. Então note, qual é a grande preocupação da RDC? Velocidade. Velocidade. Qual é o grande defeito do RDC? Ausência de controle ou diminuição do controle. Lembra, para você fazer um paralelo, quando tem muito dinheiro público envolvido, qual era a modalidade obrigatória para obras de grande valor? Concorrência. O procedimento da concorrência é longo, o procedimento da concorrência com muitas fases, o procedimento da concorrência com muito controle. Então note o seguinte, essas grandes obras demoraram para ficar prontas. Aí a gente pode questionar por falta de planejamento, etc. Não vem ao caso, não é uma discussão de política. Mas a ideia é a seguinte, já que vai acontecer esse evento e precisamos entregar essa obra, o Poder Legislativo cria uma legislação onde torna mais ágil, mais rápido a concretização dessas obras. Só que com um problema, diminui o número de controle. Reduz o controle, reduz a fiscalização. E qual é o risco disso? De dinheiro público ir embora. Então, feito esse aparte histórico, você pode pensar em todos os institutos do RDC. Mas a primeira grande diferença é a existência de uma pessoa jurídica. E como foi criada pela lei, é uma autarquia. Note, o RDC cria uma autarquia, coisa que a 8666 e a 10.520 nunca fizeram. Então, este é o primeiro ponto que tem que ficar absolutamente claro na sua cabeça. O segundo ponto é, por que fizeram isso? Para dar maior celeridade. Não dava para chegar no dia da abertura das Olimpíadas e o estádio não estar pronto. Não dava para chegar no dia da Copa do Mundo e não ter aeroporto para receber os turistas. Então, essa lei foi criada com este intuito. Então, vamos juntos aqui observar. O artigo 1º do regime diferenciado de contratação determina para que ela serve. E se eu falei de 4 grandes eventos, com certeza eles vão aparecer. Então, vou sair da frente para você acompanhar comigo. Imagina que está rolando um podcast agora sobre direito administrativo. Qual é a primeira determinação de aplicação do regime diferenciado de contratação? Bom, a primeira coisa, para obras referentes à Copa das Confederações. Quem ganhou a Copa das Confederações? Essa foi o Brasil. Depois, Copa do Mundo. Grande evento. Quem ganhou a Copa do Mundo? Felizmente, foi a Alemanha em cima da Argentina, apesar do fiasco brasileiro na semifinal de 7-1, onde eu estava presente. Não é um dia que eu me orgulho. É uma situação muito triste dentro do estádio, você vê um time que você está torcendo perder por 7-1. É uma coisa deprimente, mas não tem nada a ver com a aula de hoje. A aula de hoje é onde encaixa o regime diferenciado de contratação. Primeiro, Copa das Confederações. Segundo, Copa do Mundo. Terceiro, Olimpíadas. E quarto, Paralimpíadas. Foi exatamente o que eu disse para vocês. Os grandes eventos que o Brasil sediou. Agora, depois que começaram a utilizar o RDC, o poder público percebeu, nossa, é muito melhor por RDC do que pelos antigos meios de licitação. Então, a lei foi alterada e foi acrescentadas novas possibilidades de utilização do RDC. Confira comigo. Quais foram esses acréscimos? Olha, obras de infraestrutura nas capitais dos estados que estão, no máximo, a 350 quilômetros de distância das cidades sedes. Pessoal, retórica. Se você pegar um raio de 350 quilômetros das cidades que foram sede desses grandes eventos, nossa, muitas cidades, nós praticamente abarcamos o quê? Todo o Brasil. Então foi um jeito que o legislador arrumou de fazer o quê? De utilizar esse método mais rápido e também com menos fiscalização. Pegaram a manha? Então volta. Qual é a próxima opção? Obras do PAC. Pensa comigo, o que significa PAC? Projeto de aceleração do crescimento. Se você quer acelerar o crescimento, você está preocupado em fiscalizar ou dar velocidade? Velocidade. E como dar velocidade? Tirando os entraves das antigas legislações sobre licitação. Então, para obras do Programa de Aceleramento do Crescimento, do PAC, é utilizado o RDC. E note que essas hipóteses é um rol taxativo. Somente
para o que está previsto no artigo 1º da legislação, que pode ser utilizado o RDC. Provas têm verdadeiro fascínio por esse rol. Provas com perguntas diretas. Cabe o regime diferenciado para o quê? Vai lá, obras do PAC. Perfeito, tá certa essa resposta. O que mais? Obras e serviços de engenharia para o SUS. Note que eu estou falando de obras e serviços de engenharia para o SUS. Pessoal, é o seguinte, vida das pessoas não dá para esperar. Não dá para falar assim, volta daqui um tempo que vai ter um hospital. Tem que ser feito de uma hora para outra. Não dá para ficar esperando. Então, se eu quero velocidade, o interessante é utilizar o RDC. Aí, você tá assim, Rafael, eu estou acompanhando o noticiário e vi na China que foi construído um hospital de última hora, rápido, em 10 dias, para atender as pessoas vítimas do coronavírus. Isso seria, no caso brasileiro, imagina a situação no Brasil, seria para construir um hospital como esse a utilização do RDC? Verdadeiro ou falso? Falso. Numa situação como essa, não é exigível que tenha licitação. É uma história que não cabe nem mesmo esperar isso. Isso está naquelas hipóteses onde não tem licitação. Você faz uma verdadeira contratação direta por dispensa e inexigibilidade. No caso, é inexigibilidade? Não, porque é possível fazer uma disputa. É dispensa de licitação. Em nome do quê? Da urgência de atender aquelas pessoas. Mas volta. Se for obras e serviços de engenharia para o SUS, é possível utilizar o RDC. E o que eu tinha te perguntado? Se o Brasil enfrentar uma crise, tiver que construir um hospital do dia para a noite, vai ser pelo RDC? Não. Não vai ter nem licitação. Faz esse contrato direto. Hipótese de dispensa dessa licitação. Combinado sobre isso? Tenho certeza que isso vai aparecer. Em qualquer tipo de prova que vocês forem fazer, essa discussão será de primeira linha. E note que não será o RDC, será a hipótese de dispensa. E para finalizar, dentro do rol taxativo do artigo 1º, temos os estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativos. O Brasil sofre de uma verdadeira crise no sistema penitenciário. O Brasil aposta, e isso em criminologia não é uma aposta adequada, em encarceramento em massa. Bom, se essa é a aposta do Estado brasileiro, é necessário construir mais presídios. Lembre que mesmo a pessoa estando presa, ela tem que gozar de dignidade. E os presídios brasileiros estão longe de oferecer isso, estão superlotados. Então, a legislação autoriza o Estado a construir mais presídios e de uma forma rápida, através do regime diferenciado de contratação. Não é o que eu penso, não é a minha ideia, sou contra o encarceramento em massa, mas essa é a proposta do Estado brasileiro. Parece que nós queremos resolver o problema de criminalidade e da pobreza prendendo as pessoas, mas essa é uma discussão de criminologia, de direito penal, que foge ao direito administrativo. Hoje, a ideia é lembrar onde o regime diferenciado de contratação pode ser utilizado. Para quem está anotando, a minha sugestão é, para a aula agora, abre a lei do regime diferenciado de contratação e cheque o rol taxativo previsto no artigo 1º. Vou ficar parado aqui enquanto você aperta pausa e faz essa leitura. Ó, pronto, voltando da interrupção da aula e continuando e acelerando agora. Deixa de lado o rol taxativo do artigo 1º e vamos analisar uma situação fundamental. Se pergunta onde incide o RDC, e isso é importante, o mais relevante da matéria está aqui. Quais são as diferenças do RDC para a 8666, para a Lei 10.520? Se você conhecer as diferenças, você conhece tudo. Por isso que existe um roteiro de estudo. Primeiro a 8666, depois a 10.520 e, por fim, o regime diferenciado de contratação. Ó, lembrou as diferenças? Acabou a matéria. Vamos lá. Diferenças. Estão elencadas todas aqui. Vou sair da sua frente para que você possa anotar e vou abrir um slide para discutir cada uma dessas diferenças. Mas note, possibilidade de escolha de marcas, novos tipos de licitação, o que tem de diferente na comissão, as etapas do procedimento licitatório são diferentes aqui, as fases do RDC,
como resolve o desempate e se é possível ou não a ideia de parcelamento do objeto. Pessoal, não existe até hoje indagação sobre o RDC que fuja desse slide. Esse é o segundo mapa mental da aula de hoje. Se você aprender tudo que está aqui, você acerta com tranquilidade. Então vamos juntos. Primeiro, possibilidade da escolha de marcas. Falar isso gera um verdadeiro grito. Como assim? A todo momento a gente estuda. Não pode escolher marca. Tem que ser um procedimento impessoal. Como escolher marca? Pessoal, este sistema de licitação foi criado para quê? Para os grandes eventos. Imagina você jogar o tênis de mesa, que é assim que se chama na Olimpíada, que a gente chama de ping-pong, com uma bola que não é profissional, aquela bola que parece um tijolo. Pó, pinga, não funciona. Então, é possível que a Confederação Internacional determine qual é a marca da bola que seja determinado para jogar o tênis de mesa. Então, note, é importante para esses grandes eventos determinar qual é a marca correta. Então, necessidade de padronização gera a possibilidade do quê? De escolher marca. Porque a todo momento a gente afirma o seguinte: escolher marca significa fraude à licitação. Escolher marca, destinar licitação para alguém é crime licitatório. Mas aqui no RDC é possível. O que mais? Quando a marca é a única que atende ao contrato e aqui não tem novidade nenhuma, é como se existisse um fornecedor exclusivo. Só existe daquela marca, então não tem problema nenhum que seja escolhida aquela marca para ser contratada. E no final, para identificação do objeto. Quando tem identificação do objeto através de uma marca, é só para facilitar a vida dos licitantes. Ao invés de falar o exemplo clássico, palha de aço, se coloca lá para comprar Bombril. Não significa que o Bombril vai ganhar aquela licitação, mas para que seja fácil a identificação do objeto. E aí, dentro dessa situação, nós podemos lembrar a final da Copa do Mundo. A final da Copa do Mundo deve ser jogada, que foi realizada no Brasil, foi jogada com a bola chamada Brazuca. Agora, se eu não pudesse escolher a marca, imagina eu fazendo uma licitação para comprar a bola que seria jogada na final da Copa do Mundo pelo menor preço. Já imaginou quem ganharia essa licitação? Tenho certeza que sim. Acompanhe comigo nos slides. Exatamente isso. O menor preço daria margem a uma bola como essa vencer essa licitação. E não seria possível nesses grandes eventos. Então volta e concentra. Qual é a diferença do RDC para os outros regimes de licitação? É possível a escolha de marca. Não é crime escolher marca aqui. Não é fraude à licitação escolher marca aqui. É o que é exigido pela legislação. Combinado? Anotado isso no caderno, vamos passar para a próxima diferença. Próxima diferença, novos tipos de licitação. Hora fantástica para você relembrar que existe previsão dos tipos de licitação na Lei 8.666 e por isso eu coloco com um pergaminho velho, para que você lembre que o RDC é o novo, mas que você já tem conhecimento do artigo 45 da Lei 8.666. Lá, como exemplo, temos menor preço, melhor técnica, menor preço e melhor técnica, maior lance ou oferta. Todos esses são os tipos tradicionais. Agora, o RDC traz novos tipos, não previstos no artigo 45. Como, por exemplo, acompanhe comigo, menor preço ou menor desconto. Depois, contratação com base em preço e técnica, esse se repete. Melhor técnica e conteúdo artístico. Olha como é complexo e diferente. Maior oferta de preço ou lance e maior retorno econômico. Imagina o seguinte, quem vai ganhar com esse tipo de licitação? Quem ofertar o maior retorno econômico para a administração pública. Mas vamos fazer o seguinte exercício. Vou até sair de frente do seu slide. Se você tivesse que contratar uma empresa
para fazer a festa de abertura das Olimpíadas ou da Copa do Mundo. Como você faria essa contratação com os antigos tipos de contratação? Praticamente impossível. Imagine o seguinte, se fosse escolhido apenas o menor preço, eu ia chamar alguns de vocês e falar assim, vamos ensaiar uma dança aqui qualquer, imagina o ridículo, e vamos lá disputar, porque barato pagar para que eu dance no dia da abertura da Olimpíada ou da Copa do Mundo. Ocorre que, com o RDC, foi utilizado melhor técnica e conteúdo artístico. Dessa forma, olha, para o evento de abertura das Olimpíadas no Brasil, a empresa que ganhou para fazer isso é a que apresenta o melhor conteúdo artístico. Imagina o Brasil passando uma grande vergonha no dia de abertura da Olimpíada. Não tem jeito. Então, volta comigo e pensa. Já temos duas grandes características estudadas até agora. Temos possibilidades de escolha de marca e novos tipos de licitação. E vamos com tudo. Mais 5 minutos terminamos isso. Qual é o novo ponto? Falar da comissão. Lembra? Comissão é quem é responsável por elaborar, por exemplo, o edital. A comissão é criada dentro da fase interna da licitação. E qual seria a grande diferença da comissão das antigas formas de licitação para a comissão do RDC? Bom, isso é fácil. E aí que eu gostaria que você anotasse, pois isso não está no slide. O artigo 34 do RDC determina como a comissão funciona no regime diferenciado de contratação. E essa determinação é muito simples, porque o tradicional, o normal, é que as modalidades contem com uma comissão composta por pessoas da administração pública. Ocorre que a diferença no RDC é exatamente conter pessoas que não compõem a administração pública para fazer parte da comissão. Imagina no exemplo passado, para escolher quem teria a melhor questão artística. Olha, é difícil ter um servidor público que tenha um talento para ter esse discernimento. Mas alguém da área, um artista, por exemplo, poderia ser chamado para compor essa comissão. E aí sim, poderíamos escolher efetivamente quem seria o melhor. Então, qual é a grande sacada? Ler o artigo 34 da Lei de Regime Diferenciado de Contratação e perceber que a comissão do RDC pode ter pessoas de fora da administração pública. Lembrando que, mesmo assim, a maioria das pessoas que compõem a comissão devem pertencer obrigatoriamente à administração pública. E lembrando de um fato interessantíssimo: quem compõe a comissão responde de forma solidária por tudo que a comissão fizer, a não ser que registre em ata que não concorda com determinado ato. Falo isso porque muitos dos meus alunos trabalham em comissões de licitação, na prefeitura de sua cidade, no governo de estado, em algum órgão público, e é fundamental que vocês saibam que caso esteja acontecendo algo que você não concorde, para que você não tenha responsabilidade por isso, você deve constar em ata que discorda da decisão da comissão. Com esse registro, você se exime de responsabilidade. E nós estamos falando aqui de responsabilidade civil, administrativa, criminal e também por improbidade. Então, cuidado, muito cuidado com isso. Passando do elemento da diferença das comissões, é fundamental que você lembre a diferença nas etapas do procedimento licitatório. Existe a fase interna e a fase externa. Vamos lembrar um pouquinho comigo. A fase externa começa com o quê? Com a publicação do instrumento convocatório, que na maioria das vezes é o edital. Mas a fase interna tem o quê? Tem que ver se tem dinheiro, adequação orçamentária, tem que ter um resumo do contrato que será assinado no futuro, que é chamada minuta do contrato, tem que ter o porquê se precisa dessa licitação e a formação da comissão que segue o procedimento até o final. Agora, na fase interna, continua do mesmo jeito. Não tem problema algum, não tem diferença alguma, foi só para você relembrar. Agora, na fase externa, temos uma diferença cabal,
no elemento que marca o início da fase externa. Estou falando exatamente do quê? Da publicação. A publicação, em regra, da Lei 8666 se dá através de diário oficial, mais publicação de jornal de grande circulação. Note que isso está ficando ultrapassado, porque o grande método em 93 de dar publicidade a uma licitação grandiosa era publicando na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, jornais que tenham alcance brasileiro. Porém, existe uma revolução tecnológica, que depois, inclusive, afetou a Lei 8666, com a alteração recente, que a 12.462, a lei do RDC, inaugura. Ela fala em diário oficial e a publicação no site da APO. O que é a APO? Aquela pessoa jurídica que foi criada, a Autoridade Pública Olímpica. Então pense comigo, o que gera mais publicidade hoje? Publicar num jornal de grande circulação ou nas redes sociais? Então essa é uma grande diferença do regime diferenciado de contratação para a regra geral da 8666. E vamos combinar comigo, dá uma olhada nas fases do RDC. O RDC busca a ideia de velocidade. Qual é a modalidade que traz maior velocidade e por isso tão utilizadas nas prefeituras? O pregão. Então, olha que frase interessante. O RDC segue a lógica da Lei 10.520, ou seja, segue a lógica do regime diferenciado de contratação. E aí fica fácil. Primeiro julga as propostas e depois realiza a habilitação. Porque o tradicional é primeiro a fase da habilitação e depois a fase da classificação. Aqui nós temos uma inversão, igualzinha à inversão que ocorre na Lei 10.520. Então, o RDC segue a lógica da 10.520. Existe uma verdadeira possibilidade de inversão. Então, note o seguinte. O legislador inverteu igualzinho o pregão. Só que deu a possibilidade no edital fazer uma nova inversão, que é ficar igual é o tradicional. Isso ocorre poucas vezes, mas existe a possibilidade de acontecer. E no final, a convocação do segundo colocado, de forma imediata. Não dá para esperar. Se o primeiro não pode fazer, chama o segundo, diferente de tudo aquilo que nós tínhamos estudado até agora. E para finalizar, quase finalizando, tem mais duas características, a questão do desempate. Essa é uma parte fundamental no estudo. Uma porque nunca acontece na prática, mas a despenca em prova. Examinador adora canto de livro. E isso aqui talvez seja um dos maiores cantinhos de livro que você pode encontrar em concurso público. Acompanha comigo. Nós temos ali 4 hipóteses sucessivas para realizar o quê? O desempate. Então, qual é a primeira? Chama quem está empatado e fala assim, melhora a sua proposta. Se um conseguir melhorar mais que o outro, ele vai ser o vencedor do certame licitatório no RDC. Então, se deu empate, como que a gente resolve? Chama quem está empatado para melhorar a proposta. E se continuar empatado, vai para a segunda possibilidade, que é a avaliação de desempenho prévio. Como assim? Olha, eu vou ver se essas duas pessoas que estão empatadas, se alguma delas já contratou com a administração pública. Se uma delas já tiver contratado com a administração pública e tiver ido bem, tiver cumprido bem aquele contrato administrativo, é melhor dar preferência, já que estão empatados, para quem já conhece. Para quem já é conhecido. Para quem eu já sei que, se for contratado, vai entregar o que espera. Mas imagine que ou os dois cumpriram bem o contrato ou nenhum dos dois tiveram um contrato com a administração pública. Eu tenho que passar para a terceira hipótese, que é as regras de desempate previstas na Lei 8666. Isso faz abrir o nosso leque. Por quê? Vai ver se o bem é produzido no país, se a empresa é brasileira e se há investimento em pesquisa e tecnologia do país. Então, note que são critérios sucessivos. Você não pode trocar a ordem. Tem que primeiro acontecer isso, segundo acontecer isso e depois isso.
Note que a 8666 começa aqui, na 3. O RDC acrescenta 2 outros critérios de desempate. Mas, e se acontecer essa hipótese teórica, que eu ainda nunca vi acontecer na prática, que após todos esses critérios, continuar empatado? Bom, a lei vai abrir mão e falar o seguinte: um dia você precisa ter sorte na vida. E como assim? A lei vai determinar um sorteio público. E um sorteio público não veio discriminado como ele funcionaria. Então pode acontecer da forma que você está imaginando. Depende de previsão no edital? Sim. Depende de previsão da administração pública? Sim. Mas não existe uma forma pré-estabelecida. Eu, como sou criativo, se fosse na minha responsabilidade, ia colocar uma dessas opções. É um sorteio público, algo aleatório. Tá joia? Pessoal, só falta mais um critério. Dá uma olhadinha. Última diferença do RDC para a legislação tradicional. Eu sempre falei com vocês que desmembrar o objeto da licitação de forma artificial é crime, é fraude à licitação. Então lembra que eu te falava assim, uma administração pública de forma maliciosa, que quer usar, por exemplo, a modalidade convite, que são para valores pequenos, só que ele quer, por exemplo, pintar um prédio, e o prédio para pintar ficaria fora dos valores do limite. Aí ele começa a fazer assim, vamos pintar só uma parede, aí faz o convite. Depois vamos pintar só outra parede, faz um convite. Note que ele está fraudando a licitação. Ele está desmembrando um objeto. Isso não pode ser feito na 8666, isso não pode ser feito no pregão. Só que o RDC está tão interessado em velocidade que ele falou assim, pode parcelar o objeto. Quer dizer, a empresa 1 vai pintar uma parede enquanto a outra empresa está pintando a outra parede. Para dar o quê? Celeridade. Note que essa é uma grande diferença. Porque é crime nas outras modalidades de licitação. E aqui é permitido pelo RDC. E é permitido fracionar o objeto em nome do quê? Da velocidade. Pessoal, se você conseguiu estabelecer essas diferenças, conseguiu lembrar dos elementos de licitação tradicional, você está apto a superar esse elemento na sua prova. Licitação e regime diferenciado de contratação. No portal tem uma série de questões objetivas onde você pode treinar. A grande dica é, responda as questões objetivas e as que você errar, procure na legislação a resposta correta. Eu tenho certeza que se fizer isso, o sucesso será grandioso. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais!